uma honra e um privilégio, gente. Você sabe que eu me esforço o máximo possível para trazer gente que faz conteúdo, que traz conteúdo e tenha conteúdo relevante para a sua vida, para que você viva a sua melhor versão. Meu nome é Sam Silva, diretor executivo da Siemens Biofarmacêutica, palestrante internacional, farmacêutico por formação, doutorado em desenvolvimento de novas drogas, também professor da Universidade da Georgia, em Atlanta, e aqui no meu canal existe para lhe servir e trazer você, prescritor, profissional de saúde, assuntos relevantes com pessoas que sabem do que estão falando, e você que é paciente curioso da saúde ou simplesmente quer viver sua melhor versão, clica aqui e participa com a gente dessa comunidade. Gente, você está sabendo ou não? Vou falar para vocês. Estou numa campanha dos 4.000 seguidores. Meu colega Betete está na mira de 1 milhão. Eu estou na mira de 4.000. Será que você me ajuda? Se inscreva, compartilhe essa live e deixe seu comentário para que a gente possa lhe servir melhor com o nosso conteúdo. Doutora Carla, bem-vinda, querida. Como você está? Boa tarde a todos. Estou muito bem. Aqui em Campo Grande está uma chuva forte, então a nossa internet aí pode oscilar um pouquinho, mas mais uma vez muito contente em estar com você, Sam, para a gente conversar, né? Eu sempre gosto muito de compartilhar, porque eu acho que essa é a nossa missão, né? Você como farmacêutico e eu como nutricionista, a nossa missão é compartilhar as melhores informações para que as pessoas tenham melhor qualidade de vida, seja na alimentação, seja em novos compostos que surgem no mercado. Então, esse é o nosso trabalho e eu também gosto muito de produzir esse tipo de conteúdo para estar sempre auxiliando, né, meus pacientes e o público em geral também, para que busque sempre melhorar a sua saúde como um todo. Perfeito. Excelente, doutora Carla. E hoje o assunto, pessoal, eu chamo a doutora Carla, eu vou colocar você no encruzilhado, eu vou colocar você de saia justa. Nós vamos falar hoje, quero saber tua opinião, vamos conversar sobre inflamação. Gente, é um assunto mais que pertinente, seja você a profissional de saúde, seja você paciente, seja você curioso da saúde, que queira viver sua melhor versão todos os dias. Eu quero começar esse bate-papo hoje com a doutora Carla, que ela possa nos ajudar a entender melhor a inflamação e como a gente pode domá-la, né, a inflamação, para que a gente possa ter aí uma melhor saúde e viver bem e viver com longevidade e qualidade de vida. Doutora Carla, diz uma coisa, inflamação, né? O que é inflamação? Concentrou isso para o nosso público que é leigo. O que é inflamação, doutora? Certo. Primeiro, nós vamos falar dela já num estado crônico, mas ela começa numa inflamação aguda, um processo inflamatório que a gente pode ter por exposição a patógenos, que pode ser vírus ou bactérias. Podemos também contrair uma infecção por agentes químicos, né, exposição a algum produto e principalmente por alimentação inadequada. Muita gente não sabe disso, mas nós também, com uma alimentação inadequada, causamos processos inflamatórios. Quando esse processo se torna persistente, aí chegamos numa inflamação que a gente chama de crônica, porque nunca conseguimos combatê-la na fase aguda. Então, tem diversas, principalmente, nós temos visto bastante as de pele, né? Como psoríase, lipoedemas, mas temos também as intestinais, principalmente, que são principalmente por alimentação, que são as disbioses, doença de Crohn, diverticulite, e as ortoarticulares, que é nas nossas articulações, músculos, como, por exemplo, artrites, né? Outra que está bastante, que eu vejo muita gente, né, dizendo que tem dores agudas, que é justamente essa inflamação nas articulações e ossos. Então, assim, tem tido muito diagnóstico de inflamação crônica. Muito bem. Então, existe aí, né, dois tipos de inflamação, dois estágios de inflamação, como a doutora falou, né, que é a inflamação aguda e inflamação crônica. Doutora, e qual a pior das duas, se é que existe a pior inflamação? É a aguda ou a crônica? E por quê, doutora? Com certeza a crônica, né? Porque você persistir, você está no estágio prolongado, isso só vai piorando a do tecido, né? Vai piorando o tecido, como é o caso do lipoedema, é muito sofrido, é muito doloroso a gente verificar uma pele sendo
ela tem muito edema, ela vai escurecendo, ela vai mudando de cor, a pessoa sente muita dor, até lateja aquele inchaço, né? Psoríase também é muito triste, a pessoa sente muita dor, ardência, vermelhidão. E as que são de intestino, né, doença de Crohn, diverticulite, ela acaba fazendo a pessoa sofrer bastante também, tem crises de diarreia. Então, se a pessoa não se atentar para realmente realizar o tratamento correto, ela vai ter uma vida aí de sofrimento, realmente. Tá, então, a inflamação crônica é a pior, né? E o próprio nome já está dizendo, enquanto aguda é algo pontual, né? E agudo ali, momentâneo, uma topada, um espinho, né? Uma ferroada, né? Aquilo persiste, é prolongado, é cronológico, no cronos, no relógio, vai ao longo do tempo, e isso vai causando, né, o maior dano. Doutor, então, por exemplo, o que acontece, então, nessa questão da inflamação crônica, como é que ela então, começa a se comportar no meu corpo, né? Nessa questão, você falou da dor, vermelhidão, né? Como isso começa a afetar a minha qualidade de vida, doutora? A crônica, né? Com certeza, né? Afeta, no caso das ortoarticulares e musculares, afeta muito a mobilidade. Imagina você viver com dor, joelho dói, cotovelo dói, né? As articulações do ombro, tudo dói. Eu tenho, inclusive, algumas conhecidas minhas com essas situações, né? Estão vivendo artrites, né? Artrite no joelho. Então, isso é uma inflamação crônica que aconteceu ali, um caso agudo, não foi tratado adequadamente, ou tem um fator muito importante também, o nosso sistema imunológico. É ele que tem que estar preparado para combater, né? Nossos macrófagos, eles têm que estar ativados. E aí, eu estou com o sistema imunológico em dia porque não é só fármaco, né? Tem um todo. Nosso corpo precisa responder a esse fármaco, nosso corpo precisa responder o nosso intestino a uma boa alimentação. Então, é um conjunto de coisas, né? Muitas vezes a gente ignora, então, esse conjunto, né, doutora? A gente olha só para uma alternativa para fazer essa gestão, é isso? A gente acaba... Também você falou uma coisa assim, que é agravado, né, ao longo do tempo, né? O que é que eu faço, de repente, de forma inadvertida, que pode estar agravando, por exemplo, uma inflamação intestinal, doutora? Ter a alimentação inadequada. E isso é o que eu mais vejo. Chega no consultório para mim, aí, estou com desbiose, eu tenho diarreias constantes, recorrentes, e aí a gente vai fazer a anamnese, né? Verificar todo o histórico ali alimentar. A pessoa come coisas que não deveria estar nos seus hábitos alimentares. Ela está só piorando essa inflamação. Então, a minha alimentação pode piorar a minha inflamação. Como um todo. Como um todo, mesmo que não seja inflamação. Da pele, tá? Não é só intestinal, não. Pele, as articulares, tudo, a alimentação influencia diretamente. Então, veja mesmo, gente, muitas vezes a gente está achando assim que a inflamação, como é no ombro, como é a inflamação no tornozelo, como é a inflamação no joelho, né? Uma alimentação não vai influenciar. Mas lembra que o seu corpo está conectado, o seu dedo mindinho está conectado com a sua orelha. Né? Você é um organismo só, você não é segmentado, você é um organismo só. Seu fígado está em você, seu organismo é um só. Né? Então, quando você ingere algo que seja pró-inflamatório, todo o seu corpo, né? Uma prerrogativa que a doutora falou aí, do sistema imune, né? Um aspecto mais importante nessa questão da gestão da inflamação é o sistema imune. É uma prerrogativa do sistema imune dar uma resposta a tudo aquilo que seu corpo está sendo exposto. Ele vai obrigatoriamente dar uma resposta. Se eu, por um acaso, por engano, vou pegar uma balinha e vou chamar uma balinha e ficou um resíduo de papel, aquele papel vai demandar uma resposta do meu organismo, assim como a bala. Né? Se os plásticos estão migrando compostos químicos fitalatos para a água,
o meu corpo vai exigir do meu corpo um comportamento, uma resposta, meu sistema imune uma resposta. E aí é o seguinte, ela falou assim, bem interessante, gente, que não é só meu intestino, uma inflamação intestinal que é influenciada pela minha alimentação, mas todo o corpo como um todo, vai responder de uma forma. É isso mesmo, doutora? Isso mesmo. Um exemplo é, a gente vê, o que a gente come influencia no viço do nosso cabelo, no viço das nossas unhas. Então, a alimentação, ela influencia, inclusive, nos nossos olhos, né? A vitamina Sim. A que a gente precisa está sempre ali, vendo se está tudo ok, porque influencia na nossa visão. Então, a alimentação, ela é a base de tudo. Aí, nós podemos trabalhar com auxiliares, coadjuvantes, para ajudar a gente a tratar essa inflamação crônica, né? Trabalhar a alimentação aliada com compostos. Perfeito. E aí você falou assim que a alimentação pode facilitar, pode levar ao aumento dessa inflamação, né? Por exemplo, que tipo de alimento pode aumentar esses sinais inflamatórios, doutora? Vamos usar um exemplo aqui, a diverticulite, né? Que é a Certo. inflamação dos intestinos. Se a pessoa ela come muita fibra, ela vai viver tendo cólicas, dores horríveis. Então, assim, cada caso tem uma alimentação, né? Não existe uma alimentação para todos, individualizada. Mas no caso da diverticulite, a gente tem que reduzir fibras. Já no caso da doença de Crohn, fritura de jeito nenhum, né? Porque afeta demais qualquer tipo de gordura insaturada. Então, cada tipo tem sua... Você Por falou exemplo, que para... quem tem a psoríase, não Sim, dá para estar comendo frutos do mar. aumenta muito, né? Essa reação alérgica, né? Aumenta muito. Puxa, quem gosta daquela empadinha de camarão tem que então pensar duas vezes, é isso não? Isso aí. Agora me diz uma coisa, você falou que eu pensei que fibras era tudo de bom? Eu pensei que se eu comer, por exemplo, granola ou aveia, fibras é bom, alface. Aí para diverticulite, fibras não é bom? Não Não, entendi isso. não, a gente tem que baixar a fibra a 15% somente do plano alimentar. Enquanto no plano alimentar de pessoas saudáveis, a gente usa fibra 30%, 35%. Uau, 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 mas por que será? Que loucura? O local da inflamação é isso? Exatamente, porque causa uma cólica tão grande, essa pessoa sofre tanto com dor e sucessivamente a diarreia. Ah, ok. Deve ser porque como as fibras auxiliam no peristaltismo intestinal, nas contrações, talvez isso cause Aumenta. Aham, aumento das contrações e aumento do desconforto, né? isso. Além, lógico, que de as fibras agir como prebióticos, auxiliar a alimentação da biota. Se eu tenho uma biota ruim ou desbiótico, então posso estar realmente causando desconforto aí no paciente com diverticulite, né? Sim. Eu vou dizer uma coisa, nessa questão de inflamação, né, de inflamação crônica, a pessoa, então, aprende muitas vezes desenvolve até um mecanismo de sobrevivência com a dor, né, doutora? Às vezes a gente achando Isso. que, né, no caso da saúde feminina, a menina achar que na menstruação é normal sentir dor, né? Eu estou sangrando da minha menstruação, mas né, como é que funciona esses alertas, né? Porque na realidade o corpo está falando conosco, né? Nosso corpo está falando, tem que estar com o Exatamente. ouvido sensível. Como é que é essa questão da dor? Não é normal, né? A gente não pode aceitar isso como normal, a gente tem que tratar. Inclusive, não faz muito tempo, eu recebi uma paciente e aí ela falou assim para mim: eu tenho problema com lácteos, leite, queijo, né? Não chega a ser Sim. uma intolerância, mas eu tenho uma sensibilidade. Mas assim, no dia que eu quero comer, eu já sei que eu não saio de casa. Aí eu como, passo mal, tenho minha diarreia. Gente, isso não é normal, né? Quer dizer, eu quero comer, eu vou comer e sei que eu vou passar mal, que eu vou ficar em casa naquele dia.
Então, eu fiquei assim, falei, gente, quer dizer, você acostuma, você passa a aceitar aquilo e conviver, sendo que a gente pode tratar. Sim, sim. E aí, assim, há muitas vezes as pessoas estão confundindo aí sensibilidade com intolerância. Ah, eu sou intolerante, eu sou sensível, né? Meu filho é sensível, é intolerante. Aonde é essa linha A linha divisória? é tênue, é que o intolerante, ele sofre um inchaço imediato, é um estufamento gástrico e acarreta, sim, diarreia, mas um tempo depois. Já quando é uma sensibilidade, aumenta gases. A outra coisa, o intolerante, ele chega muitas vezes, eu já presenciei, até a desmaiar, com a sensação que dá um mal-estar tão grande do intolerante à lactose. Inclusive, Uau, eu tenho uma filha intolerante, então eu tenho bastante uau. conhecimento no caso da intolerância. Ela tem que Quando estar é no uma Biovit, doutora. Não pode parar de Biovit para sua filha, viu? exatamente. Tem que estar. Quando é o caso de uma sensibilidade, aí é aumento de gases, né? Dá uma diarreia às vezes, mas não na proporção que dá no intolerante, realmente. Sim, então o intolerante ele tem muito. É uma sensibilidade exacerbada, né? É muito mais Exato. acentuado, O né? aumento abdominal é impressionante. Fazer o uso, o abdômen assim aumenta tipo, 2 vezes de tamanho. É impressionante como fica estufado. Uau, uau. Porque eu me lembro antes de eu tomar, na minha infância, antes de eu começar a tomar Biovit de forma regular, eu tinha muita sensibilidade ao crustáceo. Então, às vezes, uma empadinha de camarão é suficiente para coçar. Não, não inchava, né, e tal. Uhum. Mas, às vezes, que eu tentei comer lagosta ou um crustáceo mais pesado, né, maior, ou mesmo lagosta, ou camarão, ou caranguejo, aí meus lábios inchavam, né, e os meus olhos também. E nunca cheguei a terminar, né? Tanto é que eu consegui viver sem crustáceos por muito tempo. Agora que eu estou voltando, né? Agora voltando, não, agora recentemente, né? Nos últimos 10 anos no meu trabalho com Biovit, que eu venho tomado Biovit regularmente, tanto durante minhas pesquisas Sim, como após o lançamento, minha sensibilidade reduziu bastante. Então, eu consigo, isso é muito interessante, doutora. Eu consigo me alimentar e comer crustáceos maiores, tanto caranguejo, como bolinho de siri, ensopadinho de camarão e tal, sem grandes reações, né? O que é uma resposta imune. Veja que interessante. Quer dizer, uma exatamente. Você sensibilidade, né? trabalhou essa resposta imune. Exatamente. Então, então aí faz sentido essa questão da pessoa ser sensível ou intolerante. Quão agressiva essa resposta, não é isso, doutora? Sim. Porque o intolerante, inclusive, ele dá sinais até similares ao alérgico, né? Pode fechar vias aéreas, assim como quem é celíaco, que é intolerante mesmo a glúten, não é sensível. Eu mesmo tenho uma sensibilidade a glúten. Se eu comer pão branco, coisa assim, eu me sinto muito inchada, muito estufada, mas não tenho processo alérgico. Mas pessoas mesmo intolerantes, Celíacas. até pode fechar a glote de tão grande que é a reação, né, do sistema Uau, imunológico. uau, uau. Isso é muito interessante, porque veja que é uma região, né, próximo do colo retal, então você tem o celíaco já na parte final do sistema gástrico, e você tem uma resposta nas vias aéreas, né? Então você vê como o Sim, sistema imune é um só, né, doutora? exato. Tipo, quando a gente come o crustáceo que tem essa alergia também, primeira coisa, olhos, boca, né? Nariz, fica tudo vermelho, tudo inchado por causa disso. Ah, Não, e começa a gerar assim. Tem uma vez que um colega meu ele se empolgou com ostra, ah, e sabe que esses meninos se passam na praia com aquela latinha com ostra que vai abrir na hora assim no canivete? Isso pode sentar aí, meu filho. Bota o limão aí, vai, desce um, desce dois, tal. Quando foi 6 horas da noite, ele começou a inchar, 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 parecia um baiacu, cara. E teve que correr para reduzir essa resposta, né? sim, Porque a intolerância, ou a sensibilidade,
pode virar uma intolerância se eu persisto nela, né, isso, doutora? Exatamente, se persiste na exposição. Exatamente, exatamente. Vai ficar o dano e a resposta imune, a próxima vai ser maior que a antecedente, né? Isso é um fator interessante na Aí, resposta imune. como que a gente vai tratar, né, essa resposta? Justamente, eu preciso colocar no meu corpo um composto aí que melhore as minhas respostas imunológicas, que eu tenha um sistema imunológico mais forte. Também o uso, né, dos probióticos, né? Sim, também sim. Ter boas bactérias no meu intestino, tudo isso. Perfeitamente, perfeitamente, doutora. Muito bom. Gente, estou falando com a doutora Carla e eu quero que você preste atenção. Tem vários tipos de sensibilidade, tem a sensibilidade, tem a intolerância, né? Dependendo da patologia, isso vai manifestar respostas distintas, estufamento, gases, né? A gente falou aqui inchação, mesmo fechamento das vias aéreas, né? E isso tudo, gente, são processos inflamatórios que geram respostas alérgicas que são similares à resposta inflamatória, né? E aí, assim, quando eu tenho, e isso é muito interessante, doutora, quando eu tenho uma inflamação crônica em um determinado órgão e ele fica, ele é perpetuado, ele começa a se manifestar em outros órgãos, né, doutora? Isso começa a acarretar outros órgãos, que é o que a gente chama de doenças autoimunes, né, doutora? Como é que é isso mesmo? Exatamente. Um órgão e depois vai para outro, né? É isso aí. Uma coisa vai puxando a outra. A gente começou a ter uma inflamação aguda, aí ela não foi tratada corretamente, ou a gente não teve uma resposta boa do nosso sistema imunológico, ou ficou resistente àquele anti-inflamatório, aí tá, ela se transformou em aguda. E aí eu não estou conseguindo tratar ela adequadamente, eu não estou, né, fazendo uso da alimentação adequada, de um composto para tratá-la. E aí, até chegar justamente nessa resistência, né? Sim. E uma coisa vai puxando a outra. Nas minhas estratégias, né, dessa gestão de doenças crônicas, né, ou de redução das dores crônicas, doenças crônicas, você falou de alimentos, né? Então, você citou alguns aí, por exemplo, a farinha branca, né? E que mais eu devo estar prestando atenção para reduzir, né? Por exemplo, se eu tenho artrite reumatoide, tem alguma coisa que é mais agressivo para artrite reumatoide do que, por exemplo, tireoide de Hashimoto, né? Que são outros processos inflamatórios, Outro né? processo. Né? O que seria aí algumas dicas, doutora, para os nossos ouvintes, né? Na verdade, para a gente ter uma base de uma alimentação saudável, a gente sempre tem que ter uma variedade de frutas, variedade de legumes, porque tem gente que diz, eu pergunto, você come fruta? Como banana e maçã. Maravilha, né? Porque tem gente que nem isso. Não, gente, vamos variar. Um dia vai ser pocã, um dia vai ser laranja, um dia vai ser a maçã, um dia é pera, um dia é uma uvinha. Por quê? Porque nosso corpo precisa. Isso tudo vai fortalecer nosso sistema imunológico. A mesma coisa, salada. Não, eu como alface e tomate. Não, gente, tem tanta coisa. Tem cenoura, chuchu, beterraba, né, abobrinha. Isso é base para a gente ter um sistema imunológico, né, fortalecido. Carnes. Dar preferências às brancas. Não que eu não vá comer a carne vermelha, eu vou comer uma vez, duas na semana, mas se eu posso optar pela carne branca, pelo peixe, né? Evitar as frituras, as gorduras, principalmente essa questão das articulares, né? Quem come gordura saturada também sofre bastante, aumenta muito essa inflamação. Então, a gente tem que procurar pelas gorduras boas, que é o azeite. Se puder, suplementar o ômega 3, né? Então, assim, sempre... Porque nem tudo a gente consegue, a gente tem que ser realista também, nem tudo a gente consegue só com a alimentação. Nós temos uma vida, um trabalho, uma correria do dia, senão a gente vai viver ali com um prato só na frente, comendo, né, salada e fruta, e nem sempre a gente tem. Fica andando para cima para baixo com os potezinhos de coisa e não vai dar. Você Então, viaja, tem reuniões e tal. É muito importante a gente estar com nossos exames bioquímicos em dia, pelo menos uma vez ao ano.
né? Eu atendo pacientes que eu digo assim, quando foi seu último exame bioquímico? Ah, faz uns 3 anos. Gente, isso é anual, pelo menos. Mas se você já tem algum tipo de patologia, sei lá, um colesterol, uma colesterolemia, uma glicemia, tem que reduzir isso para 6 meses, né? Então, assim, fazer um acompanhamento para melhorar, né, é essencial hoje em dia se a gente quer envelhecer bem, né? Se eu quero ter saúde, mobilidade, independência na minha vida, né? Aí como idoso, que a gente tem que pensar nisso sim, a partir de 35 anos. É que eu sou pós-graduada em nutrição do envelhecimento, né? Então Opa, então estamos no endereço certo aqui. eu adoro esse tema. Então, assim, é uma preocupação que eu tenho que ter. Né? Hoje em dia a gente já não tem mais aquele monte de filho para cuidar, não. A gente tem 1, 2, olhe lá, eles têm que ter vida deles, quem vai cuidar? Eu tenho que ser independente, eu tenho que ser saudável, né? Então a gente tem que pensar tudo E isso. essa variedade aí de alimentos que você falou, né? Tal, abobrinha, o azeite e tal, eles são importantes por quê, doutor? Porque eu não posso ficar só Arroz com feijão. no arroz e feijão. Arroz e feijão também é bom, né? Muito bom, proteína, né? Tem seus minerais lá, tal. O arroz é a base da nossa alimentação do brasileiro, de carboidrato e tal. Mas é aquela coisa, tem nutrientes, tem minerais que só tem, né, nas frutas e nos legumes, que não tem no arroz, não tem no feijão e nem na carne. A carne é rica em proteína, a carne é rica em aminoácidos, né? Tanto frango, Sim, quanto carne bovina, quanto porco, crustáceo, seja lá o que for. O ovo, nosso ovo de cada dia, né? Que é, ovo é vida. Então, assim, por quê? sim, Porque você sim. consegue uma gama de aminoácidos juntos com a proteína, a quantidade boa. Então, assim, a gente tem que variar a alimentação e quando a gente só se dá o direito de comer mal quando a gente é adolescente, né? Depois que a gente fica Sim. adulto, eu tenho que ter consciência e fazer melhores escolhas. Na realidade, tem muita coisa também que a gente está descobrindo, né, doutora? Que a gente come o que a nossa microbiota pede, né? Então, os nossos alimentos não é só para, na realidade, para alimentar só a gente, né? E nós somos muito mais células bacterianas do que células mamíferas, né? Então, a É gente tem uma verdade. colônia gigantesca, Uma né? colônia gigantesca. E essa variedade vai dar preferência a uma população versus a outra, né? Então, quando a gente tem realmente uma janela dietética, uma janela de alimentos muito pequena, tá? Você come o que a sua avó fazia para sua mãe. Agora sua mãe faz para Exato. você. E você então assim, a gente tem visto que muita coisa, minha avó sempre teve minha avó teve artrite reumatoide, minha avó teve diabetes, minha mãe tem artrite reumatoide, e aí eu também tenho artrite reumatoide e diabetes. E a gente tem visto que, na realidade, não é genética isso, né, doutora? É uma epigenética, porque você está comendo o que sua avó fazia para sua mãe, agora sua mãe faz o que você come a mesma coisa, você vai fazer para sua filha. Tem mais a Então, ver com o ambiente, né? Eu gerei isso, né? isso, Me expus a isso do que realmente um fator genético. isso, exatamente. Então, o gene está lá, mas ele não precisa ser ativado. Você pode simplesmente, né, escondê-lo, né, ou não manifestar, porque aquilo que a gente falou inicialmente é uma prerrogativa do teu sistema imune responder a um estímulo. E esse estímulo pode ser de tal forma que vai programar uma resposta, uma alteração genética, né? Então, você cria uma predisposição, por exemplo, à endometriose. Ah, não, Exato. a minha avó teve, minha mãe teve, eu também tenho. Não, mas você está comendo que a sua avó comia, que sua mãe comia, você come a mesma coisa. Tem os mesmos hábitos, né, alimentares. Aí você pergunta, já provou sushi? Ai, Ave Maria, meu Deus. Não, eu só como que estou com as mesmas frituras que sua mãe comia, né, que sua avó fazia para ela, que a avó tataravó E fazia. assim, é uma coisa importante, né? Não é que a gente estimule as restrições, não é isso. É que é diferente. Uma pessoa saudável, é óbvio que a gente pode, na nossa rotina diária, é óbvio que eu tenho que escolher, né, opções mais saudáveis. Mas Aham. tem o dia que eu vou lá, que sei lá, eu vou numa festinha, eu vou num aniversário, eu vou e eu quero Visitar comer minha o doce. avó. Exato, a minha avó vai. Comigo é assim também. Vou lá no Nordeste, a primeira coisa que minha avó faz é o sururu de capote com leite de coco.
né? Que é da minha infância. Delícia. Eu tenho que comer o sururu dela. Então, assim, eu não vou comer? Óbvio que eu vou, né? Que eu, Perfeito, perfeito. até porque dá vontade, eu não vou desagradá-la, né? É muito gostoso. Ah, mas é tudo de bom, entendeu? Crustáceo com leite de coco, é tudo de bom, né? Exato. Então, assim, a gente vai comer. Agora, a gente está falando aqui quando eu tenho já uma comorbidade instalada, né? Eu tenho Sim, uma doença, então eu sim. tenho realmente que fazer escolhas de vida. Eu vou acostumar e viver sofrendo com isso, ou eu vou cuidar e melhorar e tentar sair dessa situação, né? Sim, sim. Então, assim, É gente, isso é muito totalmente interessante, porque você acaba favorecendo, por exemplo, esses micro-organismos, esse tipo de bactéria, tá, no teu sistema, no teu intestino, e isso é em detrimento de outras bactérias. Então, você começa a ter uma grande produção de um tipo de bactéria, e a comidinha favorita dessa daqui não está acontecendo, né? Então, isso é bem interessante, que a gente tem visto que e aí o pessoal fala assim, não, um termo que o pessoal usa muito aí nos cursos por aí, que eu não concordo muito bem com esse termo, que é a bactéria boa e a bactéria má. Não, existem bactérias desequilibradas. O que está lá dentro, desequilibrado. né, é o que tem que estar lá. Agora, se você tem uma que é para ter uma determinada carga, uma determinada quantidade, e você está né, com essa produção exacerbada em detrimento de outra, então, né, vai causar o dano, né, doutor? Vai causar uma intolerância, vai causar uma resposta imune, vai causar o que está sendo bem falado aí, que são as junções celulares que começam a ser folgadas, né, por inflamação, né, doutora? Local, não é isso? É verdade. Uma coisa que eu me lembrei agora, bem interessante também nessa situação que a gente tem visto, 2020 e 2021 foi um ano muito difícil para a gente, né, de pandemia e tal, de trabalho. Só Sim, que, para estudos científicos, eu vejo assim que nunca se produziu tanto. Eu acho que estava todo mundo tão desesperado, tão ocioso, né, os pesquisadores. Então, assim, saiu muita pesquisa, né, sobre como a gente melhorar a nossa saúde, porque começou com essa história: quem tem Covid, quem está obeso, é mais propenso a morrer, aquele desespero total, quem não faz sim, exercício físico, E assim, produziu-se muito estudo. E nessa área, né, alimentar e assim, de inflamações, tem muito, mas muito estudo mesmo. E sim, um fator que é até da nossa cultura, né, infelizmente do brasileiro, é a automedicação, o uso exacerbado de antibióticos e anti-inflamatórios. A pessoa está achando que ela está se fazendo bem, que ela sim. vai lá e consegue comprar e toma como ela acha que deve tomar. Ela está acabando com o sistema imunológico, com as bactérias, né, A adaptáveis flora, do isso, intestino dela, isso, verdade, verdade. não é? Então, assim, em É, vez dela melhorar a situação inflamatória dela, ela está criando uma bola de neve. Você precisa sim, ser sim, orientado. Então, por isso que o Ministério da Saúde, né, há algum tempo já estipulou que antibióticos somente com a prescrição médica. Mas a gente sabe que se consegue comprar ali no vizinho dono da farmácia, sim. né? Então deixa eu estou entendendo. A opção medicamentosa causa um dano na minha microflora. Isso é muito importante, gente, ouvir isso, presta atenção. Às vezes você está indo um medicamento após o outro, você está sendo medicado, acompanhado por um profissional de saúde, tudo bem, mas é muito importante isso que ela está falando. Uma coisa que a gente ignora é que, além do benefício de um fármaco, eu sei que tem uma coisa chamada de efeitos colaterais ou efeitos adversos, né? Então, isso é a prerrogativa da farmacologia. Eu não sei o benefício que ela vai causar ainda, no novo fármaco, mas uma coisa eu sei, que vai ter efeitos adversos. Isso é uma das leis da farmacologia, né? Que um fármaco, eu não sei a dimensão de um benefício, mas eu sei que com esse benefício vai vir um efeito adverso. E eu preciso entender o efeito adverso para tomar essa gestão, né, de decisão. Vale a pena administrar, mesmo sabendo dessa fatura aqui? Sim, vale. Então, vai fazer uso. E aí a doutora está falando o seguinte, quando você faz uso da terapêutica, a tua flora, presta atenção, gente, a tua flora, o teu intestino é alterado. E você precisa pensar em como restaurar. E ela falou para a gente Exatamente. variedades, né? Essa variedades, uma coisa chamada assim, muito interessante, viu, gente?
polifenóis. Os polifenóis, né, são prebióticos. Eles auxiliam. O que é prebiótico, Sam? É alimento da tua biota, é o alimento da tua bactéria. Ela precisa comer de alguma coisa. Então, como você está ingerindo fármacos que vai causar dano na tua biota, o uso de polifenóis ajuda, tá, gente? Não é isso, doutora? Isso mesmo, com certeza. Então, a gente sempre precisa ter em mente isso. Até é porque é algo, infelizmente, que os médicos ainda não têm trabalhado, né? A gente passa por um período ali de um tratamento medicamentoso, seja de antibiótico ou de anti-inflamatórios, mas após, eu trabalho isso como nutricionista com meus pacientes. Quando eles chegam para Sim, mim, que eles dizem assim, eu tive tal situação e eu fiz um ciclo de antibiótico, eu fiz um ciclo de anti-inflamatório, tive um problema na garganta, uma inflamação. Eu perfeito. já entro com prebiótico. Vamos fazer um ciclo agora, né, de 30 dias de prebiótico. Para quê? Para subir esse sistema imunológico. Vamos lá. Muitas vezes, como eu te falei também que tem a automedicação, que é um mal do brasileiro, ele toma por um período que não sabe, o que ele achar que agora fiquei bom, parei. Não estou bom, ele vai tomar 30 dias daquele remédio lá. Ele acaba danificando muito, não dá tempo, ele não deixa o sistema imunológico dele também criar respostas para a situação que ele está passando. Então, tem Verdade, todas essas vertentes aí, né? Que é verdade. com o que a gente vai mudar isso? Eu pelo menos, tento muito, é com educação, né? Então, eu tento sempre nas minhas redes sociais tá passando essa informação que a gente precisa ter consciência, porque realmente não é uma coisa ensinada na escola, né? Na escola, na universidade. Sim, Então, a sim, gente, como sim. profissionais da área da saúde, nós temos essa missão de informar, de auxiliar, ajudar para a boa saúde, né? Que é isso que a gente quer. Perfeitamente, perfeitamente. E aí, meu querido, minha querida, você fez uso de um antibiótico, fez uso de um medicamento, e aí você está com a fatura, você precisa estar ciente disso, né? Uma das coisas que vai ser atingida vai ser a tua flora intestinal, sua mucosa intestinal, a mucosa estando desequilibrada, um termo técnico é a desbiótica, né? Uhum. Ela vai gerar sinais inflamatórios no lume intestinal, esse sinais inflamatórios no lume intestinal perpetuado por hábitos alimentares não favoráveis, ou, em outras palavras, muito industrializados, está abrindo muito pacote, abrindo muita lata, né, Exatamente. girando muita tampinha aí. Abrindo Isso lacres também, tá? isso, exatamente, exatamente, exatamente. Isso tudo soma-se após esse uso do antibiótico, você já sai do médico, vamos celebrar que eu encerrei o antibiótico hoje, já passa, já toma aquele refrigerante caprichado, né, com aquele sanduba né, sabe lá Deus como é que foi feito, né? Então você está sendo um quadro de desbiose por uso medicamentoso e vai estimular esse processo inflamatório por ingerir assuntos, ou alimentos não muito bem identificados do sistema imune. Há uma semana retrasada, as crianças lá em casa estavam assistindo televisão e pegaram. Agora, doutor, isso aqui entre nós, não conta para ninguém, não, está em off aqui, tá bom? Segredo. Tá? Assim, eles pegaram um pote de margarina, cara. Você tem margarina na sua casa? Gente, só entre nós tem margarina, porque às vezes a gente quer fazer coisa em grande volume e aí a gente usa margarina, enfim. A gente consome muito mais manteiga, mas aqui ali tem um pote de margarina. E as crianças acharam esse pote de margarina, estavam comendo margarina com alguma coisa, esse margarina com pão, pão com margarina, enfim, e queijo, enfim. E deixaram a margarina na sala, no chão da sala, assim, de frente para a televisão. Põe lá o pote de margarina lá. Lá em casa tem 2 cachorros que foram adotados. E olha, eles não tomaram conhecimento do pote de margarina. Aí eu falei para meus filhos, filho, olha, vocês deixaram o pote de margarina e eu devia ter guardado. E os cachorros não pegaram, fizeram nada. Só para você ter ideia do que ele conversou com minha esposa, né? Aí ele Nem parou assim. formiga, nem Não, mosca quer. essa foi a pergunta dele. Fez, e deu formiga? Aí a gente disse, não. Aí eles pararam assim e fez, mas por quê? Porque não é bem alimento,
É uma parafina, né? Se você for conceituar quimicamente, né? É uma parafina. E aquilo, às vezes, entendeu? Assim, com muito menos do que isso, os cachorros já ficam apavorados, assim, de tentar pegar com qualquer coisinha de manteiga ou coisa que realmente é comida, né? Os animais vão para cima. Então, uma prova aí que se você está circundado disso, esse alimento faz parte das suas principais refeições, a doutora falou aí, a fritura, né? De óleo em óleo vegetal. Né? Então, você já pega a farinha branca, joga dentro de um óleo vegetal, que o seu corpo tem dificuldade em reconhecer, a farinha branca que é extremamente processada, que o seu corpo tem dificuldade em consumir, né, doutora? Aí eu Ô, jogo Sam, isso. Oi. um mito que caiu também com estudos de 2020 também é sobre usar o azeite. Não sei se você lembra disso, que falava que a gente não podia fritar nada com azeite. Azeite era só para usar na salada, era só. E aí tem uns 3 estudos agora de 2020, acho que um de 2021, Ah, que sim, não pode utilizar o azeite, sim. Claro que ele é mais caro, né? Então, se eu vou tá fazendo fritura com azeite, eu não vou fazer fritura. vou usar air fryer, né? Hoje em dia a gente tem, graças a Deus, aí muitas coisas para nos auxiliar nos nossos métodos de sim, cocção, sim, né? sim, 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 sim. As frigideiras com teflon, vou ali só um fio de azeite. Mas tem Perfeito. estudos já comprovando que o azeite não oxida, que a fritura vai até 160 graus e isso não deteriora o azeite, não. Perfeito, Né? Só que perfeito. realmente é dispendioso, é caro, né? Vou gastar um litro de azeite para fazer algo. Então, Agora não, só faz untar, né? Como você faz aquele banho exato. e com o azeite, você só faz aquele untar ali um pouquinho, né? Mas essas são estratégias, gente, em que você tem que estar bem atento, porque assim, ó, você inflamado, e como a doutora falou aí muito bem, o desafio é esse tempo em que você vai parar esse processo inflamatório e Exatamente. reverter, né, doutora? Aí me diz uma coisa, você tem usado, né, além de estratégias alimentares, as dietas e tal, em que momento, né, e como você tem usado os produtos da Seres Biofarmacêutica? Por exemplo, você falou da psoríase, né? Nós tínhamos tido resultados fenomenais, doutora, com psoríase, com o uso do nosso beta-glucano de forma oral, né, o Biovit, né, e também de Sim. forma tópica. Excelente, Nossa, não excelente sabia. resultado. Tópica, não sabia. Pois é, a sua total responsabilidade. Você precisa receber, vou mandar para ti algumas amostras para você avaliar. Por quê? Ele tem o beta-glucano tópico, ele tem uma propriedade muito interessante, não é uma propriedade, mas algumas ações bem interessantes. Primeiro, ele restaura a pele, ele promove uma hidratação extremamente profunda e ele é reconhecido avidamente pelo teu sistema imune que está ali na derme e na epiderme, causando, sabe o que, doutora? Restauração, processo de rejuvenescimento celular. Excelente para linha de expressão e tem um Manda pessoal... para mim que eu já vou começar a Opa! Não tenha dúvida, com certeza. E aí, ó, o que nós temos tido resultados são a nível, por exemplo, de também, né, no caso de dermatite atópica, que às vezes as pessoas já estão tomando corticoide, né? A pessoa às vezes estão tomando corticoide e os resultados são fenomenais, né? O Nova Corpus, deixa eu pegar aqui para a senhora ver. Então, esse daqui é o Nova Corporis, tá? E aí a gente está com esse produto, ele faz na pele, tá, aquilo que muitas vezes um creme normal não consegue. Então, ele restaura, ele dá firmeza na pele e auxilia na produção de ácido hialurônico por modulação do sistema imune. Isso aqui é fenomenal. Fenomenal. Que é o mesmo beta-glucano que está no Biovit. Né? Nossa, Então, que assim, a senhora bacana. falou, é muito bom porque muitas vezes eu estou fazendo uso de um corticoide, de um anti-inflamatório, né, para algo da minha pele, e eu estou esquecendo que você pode usar duas coisas para modular o sistema imune, inato e adaptativo, ou seja, o sistêmico e o local, né? Sim. E às vezes eu estou esquecendo disso. Então a gente desenvolveu isso aqui inovador, é o único no mercado, é um beta-glucano tópico,
né? Com um beta-glucano exclusivo da Siemens Biofarmacêutica. Então, assim, e eu estou, doutora, aproveitando já isso de você que está ligado nessa live aqui, ou nesse webinar, quero lembrar vocês que nós estamos com a promoção, né, de 20%, doutora. Só agora para o mês de verão. Vai encerrar em janeiro, também está em fevereiro, todo mês de fevereiro, 20% de desconto, viu, doutora? Vou mandar para ti e quero ouvir o seu relato, doutora, seus relatos, hein? Vamos usar. Usa, recomenda, prescreve, sugere, se não pode prescrever, sugere. Sim, o Biovit, o líquido, né? Eu já tenho trabalhado com ele desde 2021, acho que final de 2021. Trabalhamos ele o ano passado. Assim, graças a Deus eu não tenho ainda tantos pacientes com comorbidades, mas os que a gente conseguiu fazer uso, né? Tem uma, inclusive, que está usando já há 6 meses. Sim. Né? E teve, assim, resultados muito bons. Não só na situação, como a gente estava falando, a coisa é aqui, é na pele, né? Perfeito. Mas é saúde como um todo, né? Então, melhorou a parte intestinal, que com certeza o sistema imune foi fortalecido, sim, né? Com o Biovit. E, assim, a situação era... Ele tem lipoedema, né? Porque ele já foi uma pessoa obesa, hoje ele não é mais. Sim. E aí, mas o lipoedema, ele vinha tratando, mas melhorava, piorava, e aí começou a fazer o uso do Biovit. O primeiro eu dei, né? Falei assim, ó, usa aqui, né? E se você sentir alguma melhora, aí você começa a comprar. E assim foi. E aí, nossa, uma mudança tão grande, assim, visualmente, tá? Uau, Visualmente, porque a pele estava bem escura, bem arroxeada, né? Tava muito feio mesmo, um inchaço, um edema enorme. E aí deu nas pernas, doutora? Na panturrilha, em cima da panturrilha. Nessa dobrinha, né? Joelho, panturrilha, assim, atrás. E aí, tá super claro. Não tem mais o latejamento e o ardor, assim, claro, como ele disse, quando ele faz exercícios físicos hoje, né? Ele diz que ainda sente se ele forçar muito. Mas, assim, no geral, que antes doía sem nada, não sente mais. Uau, então, fantástico! Assim, teve uma melhora muito boa, assim, da gente olhar e falar, nossa, que diferença mesmo. Isso é bem interessante, porque quando você modula o sistema imune, então o tipo de ataque, o tipo de citocinas liberados a nível daquela região de dano, ela é modulada. Aí o dano, né, o ataque, o processo inflamatório, ele é revertido, ele é eliminado, né? Exatamente. E aí você mantém o sistema imune está ainda ativo, está modulado, só tem que, por ele estar modulado, ele não está atacando, né, tecidos que são saudáveis, porque o grande desafio é isso, né? O sistema imune perde a capacidade de diferenciar bandidos e mocinhos, né? E aí, doutora, qual é a dose de Biovit que a senhora tem usado com esse paciente? Olha, quando ele começou, ele sentiu uma certa dificuldade, que aí eu até busquei com vocês formas, né, de melhorar. Sim. Porque eu prescrevi, acho que veio uma prescrição de 10 ml, né, purinho. Isso. Daí ele começou a sentir desconforto gástrico. Aí conversei com vocês e tal, não, vamos diluir, né? Isso. Aí ele começou, acho que fez uma semana diluído. Sim. Em 2 vezes ao dia, e depois já o organismo acostumou, né? Perfeito, perfeito. Olha aí, isso é um sinal, doutora, que ele estava com o início de gastrite. A gastrite, ela causa, né? Ela causa muito desconforto quando se toma Biovit. Eu tenho um caso de gastrite que realmente, quando bate aquele tecido, né, que está lesionado, está inflamado, está uma ferida aberta, quando o Biovit bate, causa desconforto realmente, vai causar um desconforto, e aí essa é o protocolo que a gente sugere. Dilui meio copinho d'água, vai tomando, durma ali pela manhã, né? Depois da noite. Aí da minha filha, que ela fez uso também. Sim. Aí eu já comecei o dela diluído, né? Falei, já toma diluído. Já. Isso. E ela tem Crohn's, é isso? Não, é intolerância à lactose. Intolerância à lactose. Só que como todo bom brasileiro, ela dá umas boas escapadas. Então, chuta o balde com frequência. Ela
ela toma enzima lactase, toma tudo, mas mesmo assim, né, jovem, já viu, aí sai, come uma coisa lá, outra cá, e vira e mexe, ela precisa estar se cuidando bastante. Gente, as inflamações crônicas é uma realidade muito cruel de muitos de vocês, muitos dos brasileiros e muitas das pessoas que você conhece. Então, assim, você tem a opção de fazer essa gestão, como a doutora falou, né, reduzindo, por exemplo, o consumo de alimentos processados, reduzindo, né, os óleos vegetais, principalmente, né, reduzindo fritura, farináceos, né, da farinha processada, né? E aí a doutora também faz uso, então, da gestão aí do paciente crônico com o uso do Biovit Glucan, né? Então, o nosso suplemento alimentar... Meu né? tá aqui, ó. Olha aí. Yes, yes. Não esquece, doutor. Conte suas prescrições, continue, gente. Atenção, você é profissional de saúde. Você está transformando vidas. Porque uma pessoa que tem uma situação de doença dessa que a doutora falou, há 1, 2, 5, 10 anos, né, a pessoa já está... Eu tenho um caso, doutora, que a esposa falava assim, meu marido dormia e ficava o lençol sujo, tem que lavar todos os dias a tamanha agressividade da psoríase dele, né? Então, assim, quando você modula o sistema imune, então você começa, então, a ter aí realmente uma condição bem privilegiada para que o seu corpo responda da melhor forma, né? Sim. Então, assim, veja como a modulação do teu sistema imune pode trazer sucesso. Doutora Carla, me diz uma coisa, tu estás nas mídias sociais, vi você com a campanha você correndo para cima e para baixo, naquela campanha do exercício. Como é que está esse desafio aí? Como é que está essa corrida? Como é que estão as coisas aí, doutora? Sempre estou fazendo, é minha meta de vida, né? Sempre incentivar, né, não só meus pacientes, mas o público em geral, nas minhas redes sociais, sempre falando da importância de aliar a alimentação saudável com o exercício físico. Nosso corpo é uma máquina, precisa, né, estar em movimento, precisa do exercício, as nossas funções cardiovasculares, respiratórias, a gente viu muito essa situação, né, nesse período de pandemia. Então, a gente precisa realmente ter aí força cardiovascular, saúde. Então, eu sempre estou ali. Aí eu faço desafios com uma parceira minha, que é personal trainer, né? Então, a gente sempre está fazendo ali desafios de grupo de emagrecimento, mas sempre falando disso, é para emagrecer, mas é uma mudança no estilo de vida, não é agora, não é essa semana, é para a vida. Agora eu vou ser uma pessoa que me exercito, que eu penso na minha alimentação, que eu programo, né? Como um todo. Muito bom, muito bom. Eu vi lá o desafio. Gente, tem um desafio rolando, você já encerrou. Mas, esse enfim. já encerrou. A gente fez o de final de ano, né? Aí a gente faz por períodos, assim, porque ela tem a rotina dela, eu tenho a minha. E eu vou já fazer meu merchan aqui também, né? Isso, fala pra gente aí. Além do consultório, eu tenho uma marmitaria fit, né? Então, eu forneço, é uma coisa assim que eu amo demais, sou apaixonada. E eu gosto de proporcionar isso às pessoas, essa alimentação balanceada, saudável, né? Então, assim, pacientes meus, alguns já faz a reeducação alimentar, todo o acompanhamento e já pega a alimentação, as marmitinhas fitness, né? Agora, começo do ano, lancei um kit aí, semana super leve, que caldos e sucos funcionais, com sementes, com tudo, porque é uma forma das pessoas irem experimentando, e eu recebi esse feedback, pessoas que disseram assim, nossa, eu não imaginava que era gostoso. Né? E o suco é maravilhoso, tendo linhaça, tendo chia, o caldo com quinoa. Não imaginava que era gostoso, né? Então, assim, é um trabalhar de educação, né, alimentar, de educação nutricional mesmo. Muito bom, muito bom. E, doutora, como é que eu faço para lhe achar aí por esse mundo cibernético, nas mídias sociais? Como é que o pessoal pode lhe acompanhar e conversar meu Instagram, contigo? né? @Carla com K, né? Que eu sou chique, do Nordeste. Do Nordeste e nome composto, porque nordestino tem que ter 2 nomes. Isso. @Carla com K, Rodrigues, é o sobrenome, Nutri. Facinho de achar. @Carla Rodrigues Nutri. No Facebook, Carla Rodrigues Nutricionista.
Excelente, olha aí, gente, uma pessoa elegante, simpática, chique, como ela falou aí, né? Carla, com K, você acompanha nas redes sociais, siga essa pessoa maravilhosa, siga e veja como ela vai poder acrescentar à sua vida, no seu dia a dia. Doutora, se as pessoas quiserem fazer uma consulta, quiser lhe seguir, é só Atendo acompanhar, dar um online clique lá. também, tá? Ótimo, Atendimentos ótimo. online e presencial. Na pandemia, a gente teve que, né, criar esse hábito de fazer, né, as consultas online e tenho bastante paciente por fora aí de Campo Grande que eu atendo também. Brasil afora. Doutora, é um prazer servir você com o que é de mais excelente em imunossupplementação, o Biovistil Glucan, o Nova Corporis, o Vitamune, né? Quero continuar contando suas prescrições. O Biovistil tem ido muito além, o Biovistil tem sido usado para paciente oncológico, tem sido usado pela terceira idade, né? Tem sido usado Muito nesse bom. pós-pandemia aí, e muita gente tem tido a vida tocada, né, e qualidade de vida melhorada. Então, doutora, muito Isso. obrigado. Eu quero que a senhora faça as últimas considerações para os nossos ouvintes aí e quero já, desde já, deixar o pré-convite para a nossa live agora no seu Instagram em breve. Tudo bem, não? Tá aceito já. Eu também agradeço, né, o convite, a oportunidade, como eu disse, isso é uma missão, né? A nutrição, ela realmente tem que ser por amor. A gente tem que amar isso, porque é uma mudança muito grande. A minha vida foi transformada através da nutrição, né? Eu fui estudar uma pessoa muito crua que tinha hábitos como todo mundo, né? E eu transformei a mim. E eu sei que é possível, e é isso que eu tento passar para as pessoas. Busque a qualidade de vida, né? É isso que, essa é a missão do nutricionista. Eu amo o que eu faço e tenho trabalhado em cima dessa missão. Maravilha. Gente, muito obrigado a você pela participação. Não esqueça de clicar aí no sininho, se inscrever no meu canal e compartilhar essa live com aquelas pessoas que você ama. Talvez a pessoa vai estar assistindo essa live, ou a esse webinar, a esse podcast, enquanto a pessoa está fazendo o jantar dela. Olha aí, você já vai ajudar a pessoa de imediato na culinária pessoal dela. Gente, muito obrigado. Doutora Carla, muito obrigado. Um grande Eu que abraço. Até a agradeço. próxima, querida. Tchau, Até a tchau. próxima. Tchau.